Vamos à enquete do dia? Primeiro eu quero saber o seguinte, é verdade mesmo? Mário Júnior, boa tarde. Deixa eu começar logo aqui com você. Daqui a pouquinho você vem aqui com a gente, né? Tá certo. Mas olha, o Sport demitiu Antônio Oliveira 24 horas depois que pouco mais de 24 horas, né? Que o executivo de futebol garantiu a permanência do técnico Antônio Oliveira na sequência do trabalho do Sport nessa temporada. Tá aqui o Marinho, que não nos deixa nos equivocarmos, não nos permite equívocos, para deixar muito claro aqui para você. Pois é aquela história, né? A gente já comentou algumas vezes, quando se fala que o técnico está prestigiado pela diretoria, suspeite que tem algo onde a fumaça há fogo. Suspeite que há algo que pode acontecer a qualquer momento. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas aconteceu. O Sport demitiu Antônio Oliveira e a gente já vai sugerir para você aqui uma enquete. Dos nomes que já circulam nos bastidores da Ilha do Retiro, a gente quer saber aqui qual é o seu preferido. Daniel Paulista, Jair Ventura, Mariano Sosso ou Vanderlei Luxemburgo? Daniel Paulista, Jair Ventura, Mariano Sosso e Luxemburgo são nomes que estão circulando nos bastidores, nas redes sociais, nos comentários que a gente tem escutado da imprensa. São nomes que podem estar aí negociando ou passando por entrevista, já que essa atual direção do Sport não tem acertado muito, né, ultimamente, nessas entrevistas, porque tem demitido um técnico atrás do outro. Mas, enfim, estão aqui os nomes para que você possa participar com a gente desses nomes que circulam nos bastidores da ilha. Qual é o seu preferido? Mário, foi aquele problema, Mário, não? Não, tô fora. Não, porque desde cedo que você estava correndo direto ali para uma outra sala, a gente ficou preocupado. Mas tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Não, eu não estava correndo, não sei se você percebeu, mas voltei à normalidade. O Marinho voltou à normalidade aí. Pois é, rapaz, estava de cabeça para baixo agora, ó. Antônio Oliveira já pegou o beco, já foi embora. Emergiu. É verdade. Então era isso que estava faltando para o Marinho desvirar? Não só isso, né? A torcida também pedia. Sim. E ganhamos no grito. Tá certo. No grito. Você se inclui, né? Claro. Entre os torcedores que também queriam a saída dele, né? Sim, porque eu torço pelo bem do futebol e do esporte com de um modo geral, amigo. Tá certo. Mas tá tudo bem agora? Tudo tranquilo, graças a Deus. Passou aquele sufoco que você tava... Não, sufoco não, tô fora. Voltou. Esse é Mário Júnior, já participando aqui logo no início aqui do programa, porque a minha questão para você era, é verdade? Aconteceu mesmo isso? É verdade esse bilhete que o Sport demitiu Antônio Oliveira depois de cravar, de garantir a permanência dele? Embora ninguém confirme oficialmente... Não tem certeza se isso aconteceu mesmo? Ninguém sabe se foi pelo bilhete, foi por bilhete, ou por mensagem, né? Meu, então mandaram aquele IA, né? Antônio Oliveira. Tá. Pegue o beco. Tá certo. Não precisa voltar. Mário Júnior participando aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos começar logo com essa história, né? A história mais quente aí, de ontem para hoje, que surgiu. Na tarde de ontem, o Sport confirmou a demissão do técnico Antônio Oliveira, mesmo depois de garantir a permanência do português. Confere aí com a gente. O futebol é mesmo dinâmico. Nós temos que ir agora resolver esse problema a curto prazo, né? O problema a curto prazo agora é a gente dar esse equilíbrio dentro do elenco. Foi-se montado um elenco totalmente diferente dentro do modelo de jogo que o Antônio é acostumado a trabalhar, e é por isso que nós estamos muito focados para dar esse equilíbrio dentro do elenco. A afirmação do executivo Thiago Gasparinho na última terça-feira envelheceu rápido demais. Apesar de garantir a permanência de Antônio Oliveira no comando técnico do Sport, o Leão ontem mesmo anunciou a demissão do português. Na Ilha do Retiro, uma passagem relâmpago. Foram 4 jogos, somando um empate com o Internacional e 3 derrotas. Cruzeiro, Ceará e Mirassol por último. Apenas um gol marcado e 8 sofridos. A diretoria já está no mercado, em busca de um novo comando. Daniel Paulista, atualmente no Remo, e Jair Ventura foram especulados, mas até aqui nada oficial.
O elenco volta aos trabalhos no próximo dia 13. Durante um mês, os jogadores vão participar de uma intertemporada. O Leão só volta a campo em julho. Os rubro-negros encaram Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E não é que Mário Júnior acertou, que disse que o Antônio Oliveira não comeria o milho do São João. E foi o que aconteceu. E sobre o Thiago Gasparino, o executivo que chegou lá e garantiu a permanência do Antônio Oliveira, ele é funcionário do clube, ele foi ali para passar essa mensagem, mas não era, imagino, ele tinha certeza que isso não ia acontecer, ou quase certeza, porque ia ser desmentido na sequência, como aconteceu, E aí o Sport demitiu o Antônio Oliveira. Vamos ao vivo falar com Gabi Mendes, está lá em frente à sede do Esporte Clube do Recife, em frente à Ilha do Retiro. Gabi Mendes, desses nomes que circulam, já tem algum anunciado oficialmente? Como é que é? Qual é o rescaldo aí? Qual é a situação no momento, depois dessa demissão inesperada, pelo que se falou até então, do técnico Antônio Oliveira? Boa tarde, bem-vinda, Gabi. Oi, Rembrandt, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. Olha, só uma coisinha, tá? Agradecendo a assessoria do esporte, a gente tá na Ilha do Retiro, na sede do Rubro Negro. E é um dia realmente bastante agitado. Vamos tentar atualizar os torcedores de tudo que a gente tem de novo por aqui. Ouvimos na reportagem do Paulo sobre a questão do Daniel Paulista, do Jair Ventura. São dois técnicos que já passaram pelo esporte e que, em situações diferentes, em anos diferentes também, obviamente, livraram o esporte do rebaixamento, A gente tem o Daniel Paulista como interino, depois efetivado entre 2016 e 2017, depois Jair Ventura em 2020, livrando também o Leão do rebaixamento. E claro que esse retrospecto positivo faz com que esses nomes cheguem na mesa da diretoria e que sejam bastante sondados. Até o momento a gente não tem nada oficializado, tá? Tinha também algumas questões de que até o momento os técnicos, inclusive o técnico especialmente Daniel Paulista, por exemplo, que está no Remo, não tinha recebido, O pessoal do Remo também não tinha recebido nada oficial por parte do esporte, mas um desejo, da diretoria aí, tem um interesse nesses dois treinadores e a gente segue acompanhando por aqui para ver se vai ter alguma novidade ou não, mas sabemos também que o esporte está em recesso, Só volta a jogar em julho. E aí, até a reapresentação, essa situação já deve ser resolvida. Você falou aí sobre ser uma demissão inesperada, de certa forma, porque ouvimos o Gasparino, executivo do esporte, garantindo isso no início da semana. O Yuri Romão também garantiu a permanência. Se fala muito da questão do projeto, mas quem acompanha o esporte, quem está acompanhando esse momento complicado do esporte, desde o ano passado também, já sabe que as coisas mudam muito rapidamente. Aconteceu com o Mariano Sosso, que para muita gente foi injustiçado. Estou falando aqui sobre o Sosso porque um técnico que nas redes sociais não é nada oficial, tá? Eu só estou trazendo aqui as informações de rede social nesse momento com relação ao Mariano Sosso. É um técnico que muita gente está achando que poderia voltar para o esporte, porque para muitos torcedores ele foi injustiçado. E aí chegaria em um momento diferente, ele que nessa semana, acabou viralizando uns trechos de uma entrevista que ele fez com Felipe Luna, e aí ele falando que não teve a oportunidade de treinar o esporte na Ilha do Retiro, que é uma coisa que ele carrega aí no peito e que fala do esporte com muito carinho. Então, nas redes sociais se fala também do Mariano Sosso, viu? A gente vai ter que aguardar, mas de fato o esporte quer um treinador experiente, que tenha um nome grande, que realmente traga esse nome de peso para assumir a equipe e quem sabe livrar o esporte do rebaixamento. É uma situação extremamente delicada. A equipe ainda não venceu nessa Série A, tá ali na lanterna, afundado, e mais uma vez a diretoria toma uma decisão de uma hora para outra. É futebol, sabemos que em 24 horas, em poucas horas na verdade, tudo muda rapidamente, as decisões, as situações. Houve também algumas questões, de bastidores, que a gente vai sondando, vai compreendendo, nada muito grande. Tem até eu vou dar os créditos aqui a Camila Souza, ela acabou trazendo algumas questões que aconteceram, disse que não
foi nada muito grande a ponto de ser externalizado o lance de que alguns jogadores não estariam muito bem com o treinador, e só que ele era um treinador difícil, né? Tem a questão da convivência ali. O Sport também teria entrado em divergências com o treinador na hora de montar um cronograma para esse recesso, esse período aí que o Sport vai ter de preparação para voltar o Campeonato Brasileiro em julho. Então, algumas divergências acabaram acarretando na saída do treinador. E agora o foco é organizar essa situação a tempo de que o Sport consiga reverter todo esse cenário na Série A. Por enquanto, os nomes mais citados são, de fato, o de Daniel Paulista e o Jair Ventura, viu, Rembrandt? Mas a gente aguarda para saber se vai ter alguma questão oficial em breve. Claro que o Sport está se movimentando muito rapidamente, mas sabemos também que as decisões precisam ser tomadas com muito cuidado, né? Muito critério, entender o que tem no elenco para que se encaixe, se adeque ao novo treinador. O Sport não passe, por exemplo, o que passou agora nessa saída, nesse trabalho relâmpago do Antônio Oliveira, né? Porque realmente foram pouquíssimos jogos, o Sport acabou não evoluindo e agora a gente vai aguardar para saber quem será esse novo nome que vai assumir o rubro-negro, Rembrandt. Valeu, Gabi Mendes, com o Rinaldo Cavalcante, lá o nosso repórter cinegrafista, trazendo as informações ao vivo lá da Ilha do Retiro. Lembrando que estamos num período de janela, aquela janela curta que começou, que abriu no dia 1º de junho e fecha no dia 10. Então, esse é um período, né, para os times brasileiros se reforçarem, e o Sport está sem treinador. E ainda sobre o Thiago Gasparino, o executivo que deu aquela entrevista na última terça-feira, ele falou que o Sport já estava pensando nas reformulações ou na reformulação do elenco, porque não eram jogadores que estariam adequados ao esquema de jogo do técnico Antônio Oliveira. Ou seja, o Sport vai contratar um técnico que vai se adequar ao grupo, ou vai contratar um técnico que vai trocar o grupo, alguns jogadores ou muitos jogadores, para que esses jogadores se adequem ao estilo de jogo do técnico que será contratado. Eu sei que o Sport está gastando uma grana, tem multa de Ipepa, tem agora a multa do técnico Antônio Oliveira, tem a contratação desse novo treinador, ou seja, está gastando os tubos. Marinho sabe disso, né? Marinho está por dentro de tudo isso. Marinho, inclusive, circula lá pela Ilha do Retiro, eventualmente. Não, eu tô fora, eu tenho 3 nomes para indicar. Ih, rapaz, Mário Júnior. É Mário Júnior ou é Marinho quem está indicando? Não, aí sou eu mesmo, Mário Júnior. Vamos lá, indica, Mário. Primeiro nome, Milton Mendes. Milton Mendes. Mora em Portugal, né? Já tem uma relação estreita com Portugal. De repente, meio brasileiro, meio português. Diga lá. Roberto Fernandes. Roberto Fernandes. Tá sem clube, né? Tá sem clube. Tá sem clube, tá no Recife, conhece bem o futebol de Pernambuco. Não, ele vive sem clube, né? Mas ele tá à disposição aí, né? Né? E o terceiro nome é Popó. Popó? O ex-lutador. Popó, o lutador? Marcelino Popó Freitas? Isso, porque o Sport precisa brigar para sair dessa zona do rebaixamento. Qualquer coisa, Popó desce o braço e resolve na hora. Vamos seguir aqui com o jogo aberto, melhor, né, galera? Melhor sim, né? Tá chegando agora? Bem-vinda, bem-vindo aqui o Jogo Aberto Pernambuco, trazendo as notícias mais importantes do futebol de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente volta a falar da demissão do técnico Antônio Oliveira, a expectativa da torcida rubro-negra pelo anúncio do novo comandante técnico. Será que vem outro estrangeiro? Tem que aguardar um pouquinho. Agora, hoje é quinta-feira, né? Então, dia de TBT aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Como faz tempo que o Sport não vence, a nossa produção foi buscar uma vitória do passado. Mas não é uma vitória qualquer, não. Relembre aí uma goleada histórica do Sport sobre o Bahia. Não faz muito tempo. O ano era 2023. Roda aí. Em momento difícil, o Jogo Aberto Pernambuco vai dar uma ajudinha ao torcedor do esporte. E por isso, o TBT de hoje é para relembrar uma partida histórica do Leão. Clássico contra o poderoso Bahia. A data, 22 de fevereiro de 2023. Há pouco tempo, minha gente. Ilha do Retiro. O jogo era válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Em campo, pelo lado do Sport, agora o torcedor vai até sentir saudades. Nomes como Sabino, Thierry, Luciano Juba,
e até mesmo o Wagner Love. O treinador era Enderson Moreira. Com a bola rolando, uma goleada para ninguém colocar defeitos. Com 2 gols de Luciano Juba, que hoje defende o esquadrão, 2 gols de Love, um do meia Jorginho e outro do zagueiro Sabino. O Sport aplicou um 6-0 contra o Bahia, diante de um público de 9.709 torcedores. Na ocasião, Luciano Juba, com uma grande exibição, foi escolhido o melhor jogador da partida pela imprensa. O Sport vivia uma fase bem diferente da atual. A equipe estava a 11 jogos sem perder, com direito a 8 vitórias naquela temporada. E aí, torcedor? Bateu saudade, né? Juba, como disse o Rafael, tá no esquadrão, tá no Bahia. Love, agora no Retrô. Jorginho, que foi autor de um dos gols, tá no CRB. E Sabino, lá no São Paulo, 2023, hein? Fórmula 1, você sabe, é na Band. Bom, vamos ao resultado da enquete, né? Tô ansioso aqui por esse resultado. Dos nomes que circulam nos bastidores da Ilha do Retiro, qual o seu preferido? Daniel Paulista, 22%, Mariano Sosso, 25%, Jair Ventura, 15% e Luxemburgo, 38%. O velho Luxa tá aí na preferência da maioria.